Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais revolucionárias de todos os tempos, o Sermão do Monte. Mas calma, não vamos tratar isso como um conjunto de regras impossíveis de seguir. Pelo contrário, vamos descobrir juntos que ele é como um mapa, sabe? Uma verdadeira receita divina para encontrar uma felicidade de verdade, uma felicidade que dura. Então, vamos lá? Para a gente entender essa receita, a primeira coisa é virar de cabeça para baixo tudo o que a gente aprendeu sobre sucesso. A lógica do reino de Deus é completamente invertida. Onde o mundo bate palma para a força e para a autossuficiência, o reino abençoa a humildade e a dependência. É quase um reino ao contrário, e é exatamente aí que a felicidade genuína começa a nascer. E essa inversão toda nos leva a uma felicidade invertida. Uma felicidade que para o mundo parece loucura, um paradoxo total. Não é aquela alegria que vai e vem dependendo das circunstâncias, sabe? É uma paz profunda, que vem de dentro e que fica firme, mesmo quando a vida vira uma tempestade. E aqui está o ponto central de tudo. Essa felicidade, essa bem-aventurança, não é algo que a gente conquista por mérito próprio. Não é um troféu que a gente ganha no final da corrida. É um presente. Um presente da graça de Deus que a gente recebe agora. A felicidade não é o destino, é o próprio caminho. É uma realidade para quem decide andar nele hoje. E não pensem que isso é um assunto secundário. Como disse o teólogo John MacArthur, o negócio de Jesus é a felicidade. O objetivo principal de todo esse ensinamento é nos guiar para um estado de bem-estar profundo, para uma alegria que o mundo não consegue nos dar e, o mais importante, não consegue nos tirar. Bom, então por onde a gente começa a construir essa felicidade? O primeiro passo, a base de tudo, começa na forma como a gente se enxerga. Antes de construir qualquer outra coisa, a gente precisa ter uma visão honesta de quem somos diante de Deus. E aqui está a porta de entrada. A primeira e mais fundamental bem-aventurança. Todas as outras dependem dela, se constroem a partir daqui. Mas o que exatamente quer dizer ser pobre em espírito? Primeiro, vamos tirar da frente o que não é. Não tem nada a ver com pobreza de dinheiro. A Bíblia não romantiza a miséria. Também não é ser fraco na fé ou negligente espiritualmente. E, com toda certeza, não é ter uma autoestima esmagada patológica. Jesus não está elogiando a insegurança ou a autodepreciação. Então, o que é ser pobre em espírito é chegar diante de Deus de mãos vazias. É olhar para dentro e reconhecer com total honestidade: eu não tenho nada a oferecer, eu dependo completamente de Ti. É o ato de se esvaziar do nosso orgulho para que então a gente possa ser preenchido por Deus. E quando a gente parte dessa base de humildade, quando a gente reconhece nossa pobreza, a reação natural que vem a seguir é o choro, o lamento. Uma atitude leva diretamente à outra. Mas, de novo, a gente precisa ter cuidado aqui. Esse não é um choro qualquer. Não é a tristeza normal que a gente sente quando perde alguém, por mais válida que ela seja. Não é aquele remorso de quem fez algo errado e foi pego. E definitivamente não é o desespero de quem não vê mais saída. Este choro é diferente. É uma tristeza profunda que nasce quando a gente se vê como pobre em espírito e lamenta o próprio pecado. É quando o nosso coração dói pelas mesmas coisas que entristecem o coração de Deus. E é justamente esse tipo de lamento sincero que leva ao arrependimento e abre a porta para o consolo que foi prometido. Certo, depois de arrumar a casa por dentro, de entender como a gente se vê diante de Deus, o Sermão do Monte nos mostra como esse caráter transformado começa a aparecer do lado de fora, nas nossas ações e nos nossos relacionamentos. E olha só como uma coisa se conecta com a outra. É uma corrente. O passo 1, reconhecer a nossa própria necessidade, nossa pobreza, é o que nos dá a capacidade para o passo 2, agir com misericórdia com as pessoas. Quando a gente entende as nossas próprias falhas, fica muito mais fácil perdoar. E essa atitude nos transforma no passo 3, em promotores da paz. É uma progressão natural. Agora a gente entra numa das qualidades de caráter mais mal compreendidas de todas, a mansidão. E Jesus a coloca bem no centro da herança que nos foi prometida. Vamos corrigir logo de cara um erro muito comum. Mansidão não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. Não é ser tímido, covarde ou um capacho onde todo mundo pisa. Pelo contrário, as pessoas mais mansas da história, como Moisés ou o próprio Jesus, foram pessoas de uma força e coragem incríveis. A verdadeira mansidão é força sob controle. Pensa num cavalo selvagem, pura potência, impossível de domar.
Quando ele é domado, ele não perde a força de jeito nenhum, ele apenas a direciona para um propósito. A pessoa mansa é assim, ela tem poder, ela tem força, mas escolhe submeter tudo isso à vontade de Deus, usando essa força para servir, para construir e não para dominar. E essa força sob controle, essa mansidão, é a ponte que nos leva a outras ações que definem um cidadão do reino. Um coração transformado por essa humildade começa a dar frutos que todo mundo pode ver. Gera uma fome e uma sede de justiça, não só para si, mas para todos. Cultiva uma pureza de coração, uma integridade total e, acima de tudo, nos move a sermos pacificadores, agentes de reconciliação num mundo tão quebrado e a agir sempre com misericórdia. Olha que definição incrível de misericórdia. Não é só ter pena de alguém de longe, é uma empatia ativa, profunda. É a capacidade de, literalmente, se colocar no lugar da outra pessoa, de tentar ver o mundo com os olhos dela, sentir com o coração dela e ser movido a fazer alguma coisa para ajudar. E então a gente chega no resultado. Qual é a consequência inevitável de viver de acordo com esses valores que são o oposto do que o mundo prega? Qual é a recompensa final de abraçar essa vida? E aqui vem o paradoxo final. Viver segundo os valores do reino de Deus vai, inevitavelmente, criar atrito com os valores do mundo. A luz sempre incomoda a escuridão. Por isso, a oposição e até mesmo a perseguição não são sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, são a confirmação de que estamos no caminho certo. E aqui tem um ponto super importante. Estas não são 8 tipos de pessoas diferentes. Não é como se alguém pudesse escolher ser misericordioso, mas não puro de coração. Não. Estas são 8 qualidades que juntas descrevem o caráter de todo cidadão do reino de Deus. São como as várias faces de um mesmo diamante. No fim das contas, o contraste é este. Os reinos do mundo são construídos sobre poder e prestígio. Eles oferecem recompensas que não duram e, no final, todos eles vão cair. Já o reino de Deus é construído sobre humildade e serviço, e ele oferece uma herança eterna, uma recompensa que nunca, jamais terá fim. A escolha é entre o que passa e o que permanece para sempre. E tudo isso nos leva a uma pergunta muito pessoal, que cada um de nós precisa se fazer. Olhando para a própria vida, para os nossos valores, para as nossas prioridades, onde é que a gente está construindo? Sobre a rocha firme dos princípios do reino ou sobre a areia movediça dos valores do mundo? E para a gente fechar, guardem essa ideia. As bem-aventuranças nos ensinam que a felicidade não é um destino, é a maneira como se caminha. É a decisão diária de abraçar esse reino de ponta cabeça, onde ser pobre te faz rico, chorar te leva ao consolo e ser perseguido é um sinal de vitória. A felicidade verdadeira não está em chegar em algum lugar, mas na forma como a gente escolhe caminhar, a cada passo, com Deus.